pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e hoje começamos a nossa aula finalmente sobre acentuação gráfica. E vocês sabem o que é acentuação gráfica? A acentuação gráfica é a parte da língua portuguesa que estuda a acentuação das palavras tendo ou não acento tônico. E para saber acentuar bem, realizar uma correta acentuação, é necessário saber as regras de acentuação. E as regras de acentuação são baseadas no quê? São baseadas na tonicidade das palavras, na sílaba tônica. E também na última reforma ortográfica que teve no ano de 2009. Tudo bem até aí? Começaremos sobre a acentuação dos monossílabos. O que são monossílabos? São palavras que têm apenas uma sílaba. E elas podem ser tônicas ou podem ser átonas. Gente, só é acentuado monossílabo tônico. Os átonos não são. Mas são todos os monossílabos que são acentuados? Não, não são. São acentuados os monossílabos tônicos que terminem em quê? Olha, sempre se atentem à terminação da palavra para saber como se é acentuado ou não. A terminação e a sua sílaba tônica. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em quê? A, E, I, O, seguido ou não de S. Então, ma termina com A. É seguido de S? Sim, então ma é acentuada e mas também. Pé termina com E. É acentuado porque termina com E. Então, pé, pés. E também, gente, terminado nos ditongos, orais abertos. Lembra que são ditongos do bimestre anterior? São encontro de duas sílabas, de duas vogais na mesma palavra, de uma vogal e uma semivogal. Então, os ditongos abertos, orais, ou seja, que não terminem com M e nem tenham tio, que são os orais, eles serão acentuados se terminarem em quê? Em oi, eu e ei. Por exemplo, rói, que o rato faz, termina com oi, então será acentuado. Réis, seguido ou não de S, lembra? Então, réis termina com eis, que é o eis seguido de S. O ei, o eu, então também será acentuado. Então, vamos aí. Dói, o que faz? Dói é um ditongo. Então, termina com oi. Então, é acentuado? Sim. Então, serão acentuados o que dos monossílabos? Primeiro, terminados em A, E, I, O, seguidos ou não de S, e dos ditongos abertos, eu, ei e oi. Tudo bem até aí? E quanto à acentuação das oxítonas? Pessoal, a oxítonas é quando a última vogal, a última sílaba é mais forte, a última sílaba tônica serão oxítonas. É a mesma acentuação que o do monossílabo? É parecida, mas tem uma regrinha aí que será diferenciada. Serão acentuadas oxítonas terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não de S, assim como os monossílabos, e também dos ditongos ei, oi e eu, seguidos ou não de S. Essa regra é igual a dos monossílabos. Então, Paraná é acentuado porque termina com A. Vatapás, acentuado porque termina com A seguido de S. Cipó, termina com O. Herói, ditongo aberto, então também será acentuada porque termina com OI. Então, essa regra mantém. Qual é a regra que modifica? Serão acentuadas também as oxítonas terminadas em e ens. Também é acentuada. Parabéns
também. Então, essa regra que muda, tudo bem? E quantas paroxítonas, que são a penúltima sílaba tônica? Eu costumo falar que esta é a parte um pouquinho mais complicada, porque as regras são maiores. São muito mais regras as paroxítonas, mas nada que vocês não aprendam. Serão acentuadas oxítonas terminadas em quê, pessoal? L, N, R, X, I, IS, U, US, PS, AN, que é o tio, ANS, ANS, e UNS. Então, essas serão acentuadas. Então, lavável termina com L, será acentuada. Pólen termina com N e será acentuada. Na verdade, só tem duas palavras em língua portuguesa terminadas em N, que é o pólen e o hífen, e as duas são acentuadas porque terminam com N e por serem paroxítonas. Vírus termina com US, será acentuado também. Álbum termina com será acentuado. E o plural álbuns também é acentuado. E temos uma outra regrinha aí, pessoal, que quando a paroxítona terminar em ditongo aberto, também é acentuada. No caso de ditongo oral aberto, desculpe. Então, por exemplo, história é um ditongo oral aberto no final, ó, oral, história. Então, aí também vai ser acentuado tó, porque é uma paroxítona terminada de ditongo. Eu deixarei aí na aula o slide. Eu gravarei, inclusive, um áudio no slide para vocês terem um material adicional para estudos. E eu peço, pessoal, copie o conteúdo, tá? Porque a matéria é nova. Eu não estava pedindo nas outras aulas, por quê? Porque era conteúdo que eu já tinha passado antes do nosso afastamento. Agora não, é conteúdo novo e é um conteúdo que não é tão simples. Tem pessoas do terceiro ano do médio de faculdade que não sabem acentuar corretamente. Então, o que vocês estão aprendendo agora vai ser para uma vida toda. Vocês não acentuam só em língua portuguesa, acentuam em tudo. Então, é importantíssimo, tudo bem? Pronto, aí eu deixo a regra mais difícil. Por último, eu estou com muita saudade de estar em sala de aula, porque em sala de aula eu fazia todo mundo gritar esta regra. Todo mundo não esquecer. Então, qual é a regra? Todas as paroxítonas sempre serão acentuadas. O que eu falei? Todas as proparoxítonas sempre serão acentuadas. O que eu repeti? Todas as proparoxítonas sempre serão acentuadas. Essa regra não muda. Então, se for proparoxítona, coloca o acento aí, porque é acentuada. Mágico tem acento porque é uma proparoxítona. Príncipe também tem acento por ser uma proparoxítona. Então, não esqueça dessa regra. Todas as proparoxítonas serão acentuadas. O que eu falei? Todas as proparoxítonas sempre serão acentuadas. Agora vamos para uma regra adicional, que é a regra da acentuação dos hiatos. O que são hiatos? É o encontro de duas vogais em sílabas distintas, que se separam. São todos os hiatos que são acentuados? Não. São acentuados os hiatos I e U, seguidos ou não de S. Então, por exemplo, a palavra cais é acentuada por quê? Cais é o hiato I seguido de S. Saúde é acentuado U por quê? Porque é o hiato U sozinho na sílaba. Então, se ele estiver sozinho na sílaba e seguido de S, ele vai ser acentuado. Mas temos exceções aí, pessoal. Quais são as exceções? De acordo com a nova reforma da língua portuguesa, os hiatos que forem seguidos de NH não são acentuados. Por exemplo, rainha não é acentuado por quê? É seguido de NH. Outra regra é se ele vier depois de ditongo. Por exemplo, baiuca veio um ditongo na frente, ó. Então, não vai ter o acento no U, porque teve o ditongo.
ditongo, certo? E deixa eu ver aqui se tem mais alguma regra, porque a professora também consulta. Não é acentuado o hiato se vier seguido por outra consoante que não for o S. Então, ruim. Não vai ser acentuado porque é uma consoante que não seja o S. Então, compreenderam aí a regra dos hiatos, da acentuação? Agora vamos falar um pouquinho dos acentos diferenciais. O que são acentos diferenciais? Que diferenciam uma palavra da outra. No caso, antigamente nós tínhamos acento diferencial na palavra vem. Por exemplo, eu tinha vem, eram 2 Es e tinha um acento, não tem mais. Mas eu vou falar do acento que ainda possui, porque da nova reforma será na outra aula, eu falarei na outra aula sobre a nova reforma. Então vamos focar aí. Os verbos ter e vir terão acento circunflexo, aquele chapeuzinho do vovô que a professora do Fundamental 1 ensinou. Então, terá o acento circunflexo na terceira pessoa, para diferenciar a terceira pessoa do plural com a terceira pessoa do singular. Então, ele vem. Aí, não tem acento, porque é a terceira pessoa do singular. Mas e quando for plural, que é parecida? Eles vêm. Vai colocar o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Agora eu vou falar sobre as palavras que saem desses verbos, ter e vir. Elas recebem, as palavras que sofrem derivação por esses verbos, um acento agudo. Então, eles têm, eles retêm, ou seja, no retém vai ter o acento agudo, porque é uma derivada. Eles intervêm, aí vai ter também por verbo vir. Então, pessoal, essas foram as regras de acentuação gráfica. Na próxima aula trabalharei reforma ortográfica para assimilar os conteúdos e ortografia. E espero que tenham gostado. Copiem o conteúdo que estiver abaixo do título. Eu preparei aquele resuminho para vocês. Eu preparei o slide para vocês. Então, usem esse material. Grifem o conteúdo da apostila, porque tudo que eu estou passando aqui tem na apostila. Mas é importante, vocês não precisam nem escrever a apostila, mas fazer um fichamento. Quando eu falo fazer fichamento, é grifar o que foi importante para que depois vocês possam estudar também pela apostila. Tudo bem então, pessoal? Então, até a próxima aula, que será na quarta-feira, e falaremos de nova reforma ortográfica, tudo bem?